A paz do Senhor, eu sou Janaína Bolt e nesse vídeo nós vamos comentar Gênesis capítulos 38, 39 e 40, dando continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Lembrando então que no capítulo 37 foi o episódio, foi o relato de quando José é vendido pelos irmãos aos ismaelitas. Então, o 38, ele não é a continuidade da história do 37, é um parênteses. É um parênteses aqui na história de José. O capítulo 38 vai contar uma história triste envolvendo Judá, o quarto filho de Jacó. E por que essa história está aqui no meio da história de José? Justamente por conta da descendência de Jesus que está lá em Mateus 1. Que inclui Tamar, na descendência de Jesus, na árvore genealógica, e a Tamar surge justamente aqui no capítulo 38 de Gênesis. Esse capítulo 38, nós vamos lendo aqui, vamos entendendo que o tempo está passando. Então, a história do capítulo 38, ela vai cobrir os acontecimentos dos capítulos 39, 40 e 41. Ou seja, o capítulo 38, ele vai se desenrolar ao longo de 20 anos da história de José. Cobre desde a saída de José até quando os irmãos de José, incluindo Judá, vão até José, sem saber quem é José, obviamente, lá em busca de comida. Então, vai cobrir um período de 20 anos. Nos próximos capítulos da história de José, tanto no comentário de hoje como na próxima leitura, nós vamos falar um pouco mais dessa passagem do tempo. Vamos ler e comentar então agora o capítulo 38. 38, Judá vai se apresentar como um contraponto de José. No 39, nós vamos ver que José age com honestidade, persevera na sua pureza, se cuida, vigia. Judá é justamente o contrário. Ele se apresenta aqui, pelo menos até metade do capítulo, como um homem com traços aí de traição, de desonestidade, de querer se dar bem de alguma forma. Vamos lá, capítulo 38, versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome Er. Veja que Judá vai casar, ter relacionamento aqui com uma mulher cananeia. Mas já havia orientação de não tomar mulher desse povo cananeu. Já havia essa orientação de não se envolver com mulheres, ter família com esse povo. Sempre buscar mulheres dentre os seus familiares. Isso foi com Isaac, isso aconteceu com Jacó, mas aqui Judá vai e se relaciona então com uma mulher ali daquele povo cananeu. Tem um filho, e tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã. Então 2 filhos. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. Ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para seu primogênito, seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Veja, ele era filho de uma cananeia. O extra-bíblico, a história extra-bíblica defende que esse era mau porque ele seguiu a prática do povo cananeu. Tinha outros ídolos, tinha práticas ali não aceitáveis ao Senhor. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher teu irmão e casa-te com ela e suscita somente a teu irmão. Então essa prática chamada de casamento do levirato, veja que ela não é lá do tempo da lei de Moisés. Ela já era praticada aqui, era praticada na região, era cultural da época isso, de não deixar o nome do irmão sumir. Então, quando morria o mais novo, o primeiro a seguir, casava com a viúva, para que ela tivesse filhos. O primeiro filho seria como que do falecido.
levaria o nome do falecido, para honrar aquele que morreu. Isso era uma prática aqui. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra para não dar semente a seu irmão. Versículo 10, e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúvo na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este com os seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Não fala aqui a nacionalidade de Tamar. Alguns estudiosos defendem que ela era hebreia, ela era do povo hebreu, ou seja, de alguma forma parente aqui de Judá, mas a Bíblia não fala sobre isso. E aqui nesse versículo 11 nós vemos claramente Judá agindo de má fé. Ele fala como que? Ele fala exatamente isso, né? Vai, deixa ela ir lá para casa do pai dela, porque se eu já der o outro filho, o meu terceiro e o último filho, porque os dois já morreram, ele vai morrer também. Então, deixa, ela vai para lá enquanto o meu filho fica vivo. Esse foi o plano de Judá. Passamos depois muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá e subiu os seus criadores, as suas ovelhas, em Tímina, e ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. Agora, antes de continuarmos, sempre é uma dúvida comum aqui, que forma que o Senhor matou esses dois irmãos, né? Tanto como Onã. A Bíblia não fala. Não, tudo o que nós pudermos imaginar como Deus matou aqui, eu não consigo nem imaginar uma forma, é especulação. O que está é que, de alguma forma, os dois morreram por conta que Deus determinou isso ali para eles. Vamos ao versículo 13. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então, ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez e cobriu-se com o véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. Veja que, enquanto isso, a história dos capítulos 39, 40 e 41 está se desenrolando. José está lá com Potifar, depois vai preso, a história está desenrolando. O tempo está passando. Veja que Judá casou, teve filhos, que esses filhos cresceram, chegaram na idade de poder casar. Casaram, aqui o mais novinho, o terceiro filho de Judá já cresceu também, então o tempo está passando. Acredita-se que aqui, do versículo 1 até o versículo 14, já tenha se passado aí 17, 18 anos. E vendo a Judá, teve por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixe-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás para que entres a mim? Então, a Tamar usou da estratégia que ela tinha alcance. Viúva, desamparada, as viúvas já eram aqui, já tinham um estigma em cima da viuvez, muito forte. As viúvas, sim, estavam desamparadas. E ela alçou mão, usou aquilo que estava ao seu alcance. E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dá-me esse penhor até que o envies. Ou seja, qual a garantia que você realmente vai me mandar esse cabrito? Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela respondeu, o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. Então, o selo era a assinatura ali da pessoa, né? Geralmente, nós conhecemos mais como um anel ali que marca e dá como que a assinatura da pessoa. O que ele deu, e aí entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo, onde está a prostituta que estava no caminho, junto às duas fontes? E disseram, aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse, não a achei. E também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, tome-o ela,
para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado de cabrito, mas tu não a achastes. Então veja, Judá falou assim, então tá. Ela não quis receber o cabrito? Tudo bem. Né? Tudo bem, eu fiz a minha parte. Ele não se preocupou com o selo que estava com ela, com o lenço e com o cajado. As provas de que realmente eram ele que tinha estado ali. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Porque era o costume. Era o costume, e sim, a mulher, o ponto mais fraco. Veja que ele não se preocupa de querer saber com quem ela tinha tido relação fora do casamento. Não. Ela era errada, então ela tinha que ser queimada, ela tinha que sofrer ali a condenação. Mas ele não se preocupou de saber com quem. E ele era tão culpado quanto era. Versículo 25. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é este selo e estes lenços e este cajado? E conheceu Judá e disse, mais justa ela do que eu. Aqui Judá muda a sua postura. Aqui ele apresenta humildade. Né? Ele fala, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Ou seja, ele reconheceu que errou, não assumiu de ficar com ela, obviamente. Não era isso que era para ser feito, não podia casar com sua nora. Não era aceitável, mas ele assumiu, foi humilde e reconheceu que ele era errado. E aconteceu o tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio roxo, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse, como tens tu rompido? Sobre ti a rotura, e chamaram seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram seu nome de Zerá. E encerra aqui essa história, nesse momento, da família de Judá, dos seus descendentes. Nós vamos voltar aqui nessa história mais para frente. E agora, no capítulo 39, então, nós voltamos à história de José, que estava acontecendo enquanto ia ali a história do 38, tá bom? Agora, do 39 até o capítulo 41, final do 41, vão se passar aí quase 20 anos. Quase 20 anos, ok? Que é exatamente esse tempo aqui do capítulo 38. Então, vamos ao 39. 39, José, o filho mimado de seu pai, o filho que ganhava um casaco especial, uma túnica cheia de cores, uma túnica talar, o filho amado do seu pai se torna, então, escravo numa terra distante, no Egito, um escravo estrangeiro. Então, é dessa forma que nós vamos encontrar aqui o início do 39. José, com seus 17 anos, então lá no capítulo 37, a idade dele, foi vendido. E aqui o capítulo vai nos mostrar essa passagem do tempo de José para o filho mimado, se torna um escravo responsável, um servo responsável e reconhecido. E José foi levado ao Egito e comprou o Potifar, ou Potifar, a pronúncia para nós aqui não é só um detalhe, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 2. Mas o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Preste atenção neste capítulo 39, e aqui em toda a história de José, quantas vezes que a Bíblia relata que o Senhor estava com José. Que bênção é a companhia do Senhor. Mas sabemos que há uma pré-condição para o Senhor estar conosco. Nós precisamos ser fiéis e tementes ao Senhor. E fiel está embutido ali na condição de fiel à obediência. Só conseguimos ser fiéis a Deus se somos obedientes. E viu o seu Senhor que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar em suas mãos. Olha novamente, então no 2, o Senhor estava com José,
no 3, né? Potifar viu que o Senhor era com José. E tudo que ele fazia, o Senhor o fazia prosperar em sua mão. Assim achou José graça em seus olhos e o servia. E lhe fez mordomo sobre a sua casa e entregou em seu poder tudo o que tinha. E aconteceu que desde quando lhe deu encargo sobre sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Ele deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E era José de belo semblante, um jovem bonito e de formoso porte. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. A história extra-bíblica conta que a mulher de Potifar, e aí tem vários nomes que dão para ela, convidou as amigas, convidou várias mulheres ali da sociedade que ela pertencia para estarem na sua casa e de alguma forma conhecerem o escravo tão bonito, José. Mas isso é história extra-bíblica. A Bíblia não traz nenhum relato disso, estou citando aqui apenas por curiosidade. E como ponto de atenção para a beleza e o porte de José. E o quanto ela realmente ficou encantada por ele. Porém, ele não quis. E disse a mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não se preocupa comigo das posses de sua casa, e entregou na minha mão tudo o que tem. Versículo 8, porém ele não quis, e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não se preocupa comigo das posses de sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. Nesta casa não há outro maior do que eu, e nada me recusou a não ser a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este grande mal e pecaria contra Deus? Veja quanta coisa que José mostra aqui, né? Ele sabe sua posição, ele é escravo, mas ele também reconhece o seu valor, que não há outro maior do que eu, né? Ali, dos escravos, dos empregados de Potifar. Ele reconhece isso. O respeito na casa do seu senhor, mas principalmente o temor a Deus. Quando ele fala, e pecaria contra Deus? Versículo 10, e aconteceu que falando ela com José cada dia, e não escutando ele para deitar-se com ela, para estar com ela. Ou seja, o tempo foi passando, ela insistindo e ele recusando. Sucedeu que entrou ele num dia em casa para fazer o seu trabalho, e não havia ninguém da casa ali. E ele o agarrou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. José sofre com suas capas, com suas túnicas. Os irmãos pegaram a túnica dele, e agora a mulher aqui também arranca ali a sua túnica. Versículo 13, aconteceu que quando viu ela que ele havia deixado a sua roupa em sua mão, havia fugido para fora. Chamou-os de sua casa e lhes falou, dizendo: olhem, o meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio ele a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz, se fazendo ali de vítima. E vendo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou junto a mim sua roupa e saiu fugindo para fora. Versículo 16. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o Senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. Repetiu a mesma história. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Olha aqui novamente, versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então veja aí quantas vezes nós vemos aqui, nesse capítulo 39, que o Senhor estava com José. O testemunho dele, a postura dele, o agir de José, fazia com que as pessoas vissem Deus através da vida dele.
E vamos ao capítulo 40. Capítulo 40, então, vai relatar o período de tempo, um período de tempo de José aqui na cadeia, no cárcere. E aconteceu, depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Então, aqui no capítulo 40, ao final do capítulo 40, nós vamos encontrar José com cerca de 28 anos. Entre o período que ele foi vendido, lá no capítulo 37, até o final do 40, que é o que cobre a leitura de hoje, terão se passado cerca de 11 anos, né, dos 17 aos 28 anos. A Bíblia não traz a informação de quanto tempo ele ficou na casa de Potifar e nem quanto tempo que ele ficou aqui na prisão, no cárcere. A soma é de 11 anos. A soma é de 11 anos. Só para nós vermos o tempo passando aqui. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso, já há algum tempo. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. Ou seja, eles ocuparam um tempo falando do sonho para outras pessoas que estavam ali no cárcere e ninguém conseguiu explicar. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mau o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, uma videira. E na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando. A sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Porém, lembra-te de mim. Olha o pedido de José. Lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porquanto de fato fui roubado da terra dos hebreus, tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo, pois, o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. E dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu o 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Em referência aqui ao versículo 14, onde José fala: quando você estiver lá, quando esse sonho se cumprir, lembra-te de mim. O copeiro, esqueceu. Afinal, ele estava de volta na função dele. E é isso que muitas vezes acontece, né? Ajuda-se alguém, e esse alguém, depois, quando já está bem, esquece de por que foi ajudado. Mas esquece só por um tempo. Em algum momento vai ser lembrado. E assim nós encerramos essa leitura aqui de Gênesis 38, 39 e 40. E o que fica aqui é: a história está acontecendo. Parece que não, mas Deus é soberano. Ele continua no controle de todas as coisas. Veja ali na história de Judá, que ele começa olhando só para si, olhando só para os seus filhos.
dá um jeito de se livrar de Tamar, para não perder o terceiro filho. E aí o que acontece? Tamar usa de estratégia e volta à cena, mostrando o quanto que Judá tinha sido traiçoeiro, tinha sido desonesto, até o ponto dele assumir, ela é mais justa do que eu, ela é mais honesta do que eu. E a história muda de figura, muda de cenário. Passou o tempo ali no 39, no 40, volta a história, onde assim que José é vendido para Potifar e conta a história de José. Então, no 39 e no 40, vai cobrir um período de tempo aí de mais ou menos 11 anos. Então, nós vamos encontrar ao final do 40, José com os seus 28 anos, homem feito já. Né? E dessa forma, então, estamos encerrando e vamos continuar a história de José, e aí sim eu vou dar melhor essa questão da cronologia na história de José, no nosso próximo comentário, a partir do capítulo 41. Deus te abençoe e até a próxima leitura.